Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e a nossa revistona de toda segunda-feira já começa destacando nesta edição. Você acompanha a lei federal tornando o vicaricídio um crime hediondo e reforçando a rede de proteção às mulheres. E tem obras de restauração movimentando um centro histórico e preservando também a memória cultural do Maranhão. E ainda a cobertura vacinal avançando aqui no estado, mas o abandono da segunda dose preocupa, viu? E tem ainda o Boi de Itapari intensificando os ensaios e prometendo emocionar nos arraiais de 2026. E a dança que está ganhando espaço como uma espécie de aliada, como o cuidado da saúde mental e o bem-estar. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma segunda, graças a Deus, que seja de tranquilidade, que seja de positividade, com aquele pezinho direito para frente, viu? Apontando que a gente tem que realmente olhar para frente e desbravar tudo aquilo que a gente tem intenção. E que seja positivo, que seja com muita coragem. Tá certo? Vamos começar a nossa semana falando sobre uma nova lei federal que passa agora a reconhecer como crime hediondo uma forma de violência ainda pouco conhecida, mas já praticada há muito tempo. É o vicaricídio. A legislação está ampliando a proteção às mulheres ao incluir a violência vicária entre as tipificações previstas na Lei Maria da Penha. O termo parece novo, mas a prática não é. Vicaricídio é quando o agressor mata alguém próximo da mulher, como filhos ou familiares, com o objetivo de causar dor, punição ou controle emocional. Dentro da Lei Maria da Penha, a violência vicária agora está entre as tipificações, que até então eram 5. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Federal 15.384/2026 passa a considerar o vicaricídio como crime hediondo. Para esta advogada especialista em direito das mulheres, a medida ajuda a dar visibilidade para este tipo de violência, muitas vezes subnotificada. O vicaricídio é um homicídio onde ele ocorre contra vítimas que fazem parte dessa rede de apoio e proteção dessa mulher que já está sendo vítima de violência, né? Então, esse termo vicaricídio, ele entra no ordenamento jurídico a partir da violência vicária, que é um novo tipo de violência que foi acrescentada na Lei Maria da Penha, que é essa legislação de amparo à violência de gênero aqui no Brasil. Quando se trata do feminicídio, o Maranhão segue na contramão do país. Reduziu em 27% o número de casos. Mesmo assim, só neste ano já registrou 9 até meados de abril. E são números que reforçam a importância de medidas como a nova lei do vicaricídio, que acabam reforçando a rede de proteção à mulher e prevenindo novas formas de violência. Segundo a diretora da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, reconhecer o vicaricídio como crime hediondo é um avanço importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2025, a gente finalizou com 69 feminicídios, em 2024 com 69, 2025 com 51 e agora em 2026 nós estamos com 9 feminicídios. Tudo indica que a gente vai fechar esse ano ainda com menos feminicídio. Talvez seja, inclusive, o ano com o menor número de feminicídios que a gente tenha tido aqui no estado, o que demonstra que a gente está no caminho certo, trabalhando no enfrentamento real à violência contra a mulher. A pena para o vicaricídio varia de 20 a 40 anos de prisão, podendo aumentar em casos mais graves. Mesmo antes da lei, no Maranhão, as medidas protetivas de urgência já eram concedidas como prevenção à violência vicária. E que bom, né? Que a nossa legislação, que os nossos projetos, né, que a gente possa ampliar cada vez mais esse caminho e desbravar exatamente isso, né? Aquilo que significa proteção e acolhimento a todas essas vítimas. Bom, e o Maranhão, gente, está registrando avanços na cobertura vacinal, mas existe um alerta também e ele precisa continuar. Sabe qual é? É que muitas pessoas ainda não retornaram para os postos
exatamente para completar aquele esquema de imunização, porque muitas vezes vai lá, faz a primeira dose e para por ali, e não pode ser assim não. O Maranhão registra avanços na cobertura vacinal, mas o alerta permanece. Parte da população ainda não completou o esquema de imunização. A maior preocupação é com o abandono da segunda dose e dos reforços, etapas fundamentais para garantir a proteção completa contra doenças. Então precisamos avançar nessas articulações. Temos municípios, principalmente da macro-região sul, com seus destaques nos avanços de suas estratégias e, é claro, em seus resultados, que são nas coberturas vacinais. Então é importante a gente focar, principalmente nas vacinas das crianças menores de 2 anos de idade, que além do esquema primário de vacinas que precisam de 3 doses e mais 2 reforços, para essas crianças ser considerada vacinada e protegida contra doenças, vírus e bactérias. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, 59,01% da população está imunizada. São 409.026 doses aplicadas. Porém, 284.149 pessoas ainda não foram vacinadas. Os dados mostram que, embora mais da metade da população tenha iniciado a vacinação, ainda existe um número significativo de pessoas que não voltou aos postos para concluir o ciclo. Isso compromete não só a proteção individual, mas também a coletiva. A vacinação é responsável por evitar milhões de mortes todos os anos. Além de proteger contra doenças graves, ela reduz a circulação de vírus e bactérias e fortalece a chamada imunidade coletiva. Dose de reforço é sempre importante. A não realização desse esquema de reforço faz com que a gente fique vulnerável à doença ou pelo menos não tenha aquela proteção ideal quando a gente tem o esquema com reforço feito adequadamente. Por isso que é importante as doses de reforço. E olha, por medo, por uma série de situações aí, você não pode parar, tá bom? E principalmente os grupos prioritários, e a gente sabe que são muitos, né? E aí, essa turma, ela precisa ficar atenta. Na verdade, todos nós, né? Tomou a primeira dose, é importante que vá e faça o seu ciclo completo, mas não pode parar ali não. Pega a sua carteirinha, observa como é que está essa situação aí, ó, partiu o posto, tá bom? Vamos falar agora sobre o nosso centro histórico, porque os prédios históricos dessa região, eles estão passando por obras de restauração e reestruturação, e que na verdade faz parte aí de um pacote de investimentos para a preservação do patrimônio cultural, que a gente sabe, né, é reconhecido mundialmente, e a gente precisa preservar esse que é o nosso tesouro. Há quase um mês, quem passa em frente à igreja de São João Batista, no centro de São Luís, vê que o prédio histórico passa por reformas. Ela está no pacote de obras de restauração em edificações da capital. A iniciativa faz parte dos investimentos do novo PAC, com o compromisso de preservar o patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN tem essa missão de poder trazer, nessa conjuntura de investimentos, recursos necessários para que nós possamos permanentemente estar restaurando esses casarões, para que nós possamos ainda mais ter um centro histórico atrativo para o turismo, para a geração de emprego, geração de renda, e assim a gente ter a população realmente participando, vivendo nesse centro histórico. Cada edificação tem sua complexidade e prazo de conclusão, com obras que vão de 8 a 12 meses de duração, levando em consideração o tempo de planejamento e de execução das obras. Estão sendo investidos cerca de 64 milhões de reais no conjunto de obras. Ao todo, 10 prédios foram contemplados, que são Sobrados número 303 da Rua Portugal, da Praça Antônio Lobo, da Rua 14 de Julho, da Baronesa de São Bento e a Rua de Nazaré 135, assim como o Casarão da Rua da Estrela 585, igrejas de São João Batista, do Carmo, de Santana e Palácio das Lágrimas. Todos estes prédios fazem parte do conjunto arquitetônico que é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Por isso, restaurar cada um deles é preservar a memória e identidade cultural dos maranhenses. E vamos combinar, né? Esse conjunto arquitetônico, que é o nosso centro histórico, que agora passa a ser cuidado como realmente precisa ser,
é o nosso grande tesouro, né? Vamos falar agora de um outro assunto que tá ali, ó, batendo naquela trave que a gente sabe que é a saúde, que precisa de atenção de todos nós. Estou falando sobre o uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens, e que acende um alerta para os riscos à saúde. E aqui no Maranhão, um projeto de lei está propondo ações de prevenção, de conscientização, mas também de tratamento para esses usuários, né, que já estão ali às voltas com esses dispositivos. Com a falsa promessa de serem menos prejudiciais que o cigarro comum, os cigarros eletrônicos ganharam espaço, principalmente entre os jovens. Mas o que parece inofensivo pode esconder riscos à saúde e um alto poder de dependência. No Maranhão, a deputada estadual doutora Helena do Ailib protocolou um projeto de lei que cria medidas de prevenção, conscientização e tratamento para usuários de vape, pod e dispositivos similares. A proposta prevê campanhas educativas nas escolas, capacitação de profissionais da saúde e atendimento especializado para quem já desenvolveu dependência. Não adianta a gente mascarar e vir com atrativos, por medidas saborosas, porque, na verdade, os riscos são grandes, tanto nos problemas cardiovasculares quanto nos problemas respiratórios. E sim, um grande problema de dependência química e um problema de saúde pública. E o alerta não é exagero. Segundo especialistas, o cigarro eletrônico contém nicotina em altas concentrações e substâncias como metais pesados. Este médico cardiologista explica que o uso frequente pode provocar lesões pulmonares de forma grave e aumentar o risco de infarto ou AVC. Vai desde lesão pulmonar, existe uma doença específica, que é o EVAR, a doença relacionada ao uso de cigarro eletrônico, como acometimento de vários órgãos do nosso corpo. O coração, por exemplo, pode causar hipertensão, taquicardia, lesão dos nossos vasos, que em longo prazo podem levar a infarto, AVC, coisa bem semelhante ao próprio dano do cigarro, por exemplo. Questões, doenças de questão de saúde mental também, relativamente ao cigarro, às vezes acontece até mais rapidamente, porque a concentração de nicotina muitas vezes é muito maior. Além dos danos físicos, os especialistas também chamam a atenção para o comportamento. Sintomas como irritabilidade, ansiedade, alteração do humor estão cada vez mais comuns por conta do uso do cigarro eletrônico, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. A Anvisa proibindo, também não há como você impedir com que essa confecção desses produtos seja feita de maneira aleatória, com produtos, por exemplo, como nicotina e outras substâncias que trazem muito dano à saúde física em excesso, provocando ainda mais malefícios que o cigarro tradicional. Importante dizer também que essa pauta vai ajudar muito também na questão da legislação em decorrência da saúde mental. O certo mesmo é não usar, né? O certo mesmo é conscientizar não só os nossos jovens, mas todo mundo que está ali no nosso entorno. Afinal de contas, a gente sabe os prejuízos, né? São infinitos e, claro, se a gente puder contê-los, é melhor ainda, né? Atuar na prevenção é sempre muito bem-vindo. Eu vou para o intervalo, é rapidinho, só dá tempo de você levantar, dar aquela espreguiçada, tomar uma água, se hidratar, olhar o menino que deve estar correndo por aí. Afinal de contas, é hora de almoço, né? Mas volta correndo, porque já já a gente tem cultura. Bora falar do boi de Itapari, que está intensificando os ensaios aí e prometendo, viu, emocionar nesse arraial. E a gente sabe que está à beira de começar, não é isso? E tem ainda a dança, que está ganhando espaço cada vez mais como uma aliada no cuidado com a saúde mental e com o bem-estar. É um instante só e eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já tô na área, já tô de volta. Lembrando que esse nosso encontro é toda segunda-feira, viu? Sempre a partir do 12h30. Eu sei que é o horário do almoço, sei também que você fica ali às voltas com a meninada, correndo, pessoal com fome, querendo almoçar, mas é um olho lá e outro aqui.
combinado? Se não deu tempo de você chegar no nosso encontro, que tem hora marcada, você pode ir daqui a pouquinho no final, você vai encontrar todo o nosso conteúdo, está na internet. Basta você acessar a TV Assembleia e por lá você vai encontrar a nossa revista Maranhão. Clica lá e você vai ter todos os links disponibilizados daqui a pouquinho. Aí já aproveita, manda para todo mundo, porque a informação boa é aquela que a gente consome, né? Aí já manda no grupo de WhatsApp, já manda para a turma toda e bota o povo para ter conhecimento, tá certo? E segunda que vem eu vou te esperar aqui no mesmo horário, 12h30. Mas olha, vamos continuar por aqui agora falando sobre uma situação que é aqui, ó, poucos quilômetros da capital. A gente encontra um cenário de dunas e de lagoas. E olha, eu vou te contar que tem atraído cada vez mais visitantes. E é aqui, ó, na Raposa. Isso mesmo. São os passeios náuticos que estão revelando paisagens que misturam natureza, turismo e ainda, de quebra, tem a geração de renda. A poucos quilômetros da capital, um cenário ainda pouco explorado chama a atenção pela singularidade. No município de Raposa, as chamadas fronhas maranhenses revelam um conjunto de dunas e lagoas que encantam quem busca experiências em meio à natureza. O passeio inclui travessias de barco, paradas para banho e paisagens que misturam o azul das águas com o branco das areias. Que a gente conheceu um lugar que a gente ainda não tinha conhecido, um lugar muito bacana, onde que a gente curtiu assim, essa tarde de domingo, né? Aqui em Raposa. Foi uma tarde muito bacana. Eu gostei, amei, uma experiência incrível, recomendo para todo mundo e não vai ficar só nessa primeira vez, vai ter vários passeios. Eu amei mesmo, de verdade. O interesse por esse tipo de roteiro já reflete nos números. Um levantamento do Observatório do Turismo do Maranhão apontou aumento de 24% nos embarques no primeiro trimestre de 2026. O avanço confirma o turismo náutico como uma das principais frentes de desenvolvimento econômico na região. Todo esse fruto que a gente colhe hoje depende da melhoria dos serviços prestados da comunidade pelo setor de turismo náutico, pelo investimento em novos equipamentos, né? Barcos confortáveis, seguros, tá? Assim, pela melhoria da gastronomia local, pela qualificação de mão de obra de quem trabalha, de quem recebe o visitante, e assim a gente espera continuar de maneira crescente o número de turistas e visitantes que vêm para o município de Raposa. Além de atrair visitantes, a movimentação fortalece a economia local. Profissionais como barqueiros, guias e comerciantes têm no fluxo de turistas uma fonte fundamental de renda. Com mais de 2 décadas de atuação, Robson acompanha de perto essa transformação e fala sobre o impacto positivo da atividade, especialmente nos períodos de maior movimento. Muitos visitantes vêm para fazer o passeio e muita do pessoal local também vai para as lagoas. Agora nós estamos na época das lagoas. Na época de chuva, as lagoas se formam e ficam bem parecidas com os Lençóis Maranhenses. Bem aqui pertinho de São Luís, aqui Raposa, Maranhão. Podem vir conhecer que aqui a região é ótima para quem quer curtir o dia de lazer. Vale a pena, viu? Eu mesma já fui, já conheci, já fiz o passeio. E se eu pudesse, eu estava todo final de semana por lá. Um abraço para todo mundo aí da Raposa, que está aqui de olho também na nossa revista. Tá? Excelente passeio. Por falar em passeio, em lazer, vamos falar do mês agora, que está ali, ó, antecedendo as festas, né? Esse que é o mês. Preparação total para o São João, o maior São João do mundo, é o nosso. E aí a turma já está se preparando, os grupos de Bumba Meu Boi já estão ali num ritmo acelerado de preparação, a exemplo do Boi de Itapari, que está intensificando os ensaios para poder levar cultura, tradição e, claro, muita emoção para todos os arraiais aí espalhados pelo Maranhão. Maio começou e o ritmo que toma conta do Maranhão é um só. E o
Bumba Meu Boi de Itapari é um dos grupos que está com os preparativos a mil. Os bordados do Bumba Meu Boi, do Couro do Boi, é um projeto que começa um ano antes. Hoje em dia existe uma cadeia de produção, onde existe todo um sistema financeiro das bordadeiras, das pessoas que costuram o couro do boi, desde os músicos e muito mais, né? Se a gente for falar, o boi ele tem filmmaker, o boi tem uma orquestra para manter, o boi tem inclusive transporte, né, para o brincante chegar aqui. Então é uma cadeia enorme de produção se a gente for levar em consideração todo o gasto que a gente vem de um ano de trabalho. Os ensaios acontecem todos os fins de semana. É quando os brincantes se reúnem para relembrar os passos das toadas antigas e aprender os das novas músicas. Alexandra está no boi há 3 anos, mas cada temporada é um recomeço para ela. O Boi de Itapari ele se completa 11 anos esse ano, né? E o público está com uma expectativa muito grande, o boi cresceu demais, tá? Estamos com um número de brincantes bem grande, né? A gente não esperava, graças a Deus tem bastante gente. Então a expectativa está enorme pelo nosso batalhão e a gente vai dar o máximo mesmo, o nosso máximo. Dudu quase viu o boi nascer. Dos 11 anos do Boi de Itapari, o cantador está há 10. Um compromisso com o grupo e com a cultura que ele não quer deixar tão cedo. Sempre vem uma vontade melhor, né? A gente sempre procura uma inspiração melhor para poder levar alegria ao arraial, ao povo do Maranhão que respira a cultura, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o povo maranhense é cultura todo tempo, todo ano. Então a gente está aqui para poder só agregar um pouco mais sobre isso. Nolita tem um desafio pela frente. Fazer Catirina nos arraiais é inédito para ela, que já interpretou a mulher do pai Francisco no teatro. A diferença é que é muita dança, entendeu? Aqui a gente dança demais e nós estamos de parabéns com tudo. Fui contratado esse ano, é a primeira vez que eu estou, entendeu? E nós estamos com uma homenagem linda sobre o patrimônio de São Luís, as janelas, os casarão, e vamos com tudo esse ano, em 2026, não é, pai Francisco? Nilson, que interpreta o pai Francisco, nunca tinha brincado o Bumba Meu Boi. Bastou provar para não querer largar. É o meu 2º ano aqui, vim ano passado, fui convidado ano passado, gostei muito. É um pouco cansativo porque é puxado, é muitas noites brincando, mas estamos aí para isso, a cultura do Maranhão. Em 2026, o Boi de Itapari traz como tema Janelas para a Humanidade, homenageando todo o patrimônio que surge no Maranhão, passando pelo patrimônio arquitetônico, pelos lençóis maranhenses e chegando ao Bumba Meu Boi. Este ano o Boi de Itapari está com uma grande homenagem. Ele vai trabalhar o tema Janelas para a Humanidade. Janelas para a Humanidade nada mais é do que homenagear os nossos patrimônios reconhecidos, os lençóis maranhenses, o projeto arquitetônico do Maranhão, que é um dos maiores da América Latina, e ainda mais o complexo do Bumba Meu Boi, que é o que a gente realiza aqui no Boi de Itapari, Bumba Meu Boi do Maranhão. Com tantas belezas para se mostrar e à disposição dos brincantes, fica fácil perceber que o Boi de Itapari vai fazer bonito nos arraiais do Maranhão. E olha, esse é o tempo, viu? Até pra gente, começar a preparar aqui o ensaio, a dancinha. Não precisa saber não, gente. Pode ser só do seu jeitinho mesmo. O que vale é a animação e a alegria, tá bom? Para poder prestigiar o que a gente tem de melhor na nossa cultura. E ainda nessa vibe de lazer, nessa vibe de atenção, porque a gente precisa, em meio a toda essa correria da vida, dar atenção, né? Atenção para o nosso corpo, para a nossa mente, poder estar bem e dizer que a gente está bem, né? E para isso a gente precisa contar com uma série de elementos. E por que não a dança, né? O movimento. E a dança ela tem se mostrado uma importante aliada nesse cuidado com a saúde mental, ajudando no combate ao estresse, à ansiedade e principalmente mandando embora a depressão. O
movimentar o corpo, aliviar a mente e reencontrar o bem-estar. A dança tem sido uma aliada importante no combate ao estresse, à ansiedade e até à depressão. Foi assim com a Rosângela desde que começou a participar desta turma de dança de salão. Estou me sentindo mais feliz, estou tendo mais motivação para sair de casa, que eu também não estava saindo, né? Fico contando os dias da semana para chegar o dia da aula, para mim vir, procurar aquele look mesmo bacana e vir. Fico feliz quando termina cada aula, eu sinto que eu estou leve, que tirou uma carga das minhas costas, está me fazendo muito bem. Além dos benefícios emocionais, a dança estimula a socialização e aproxima as pessoas, inclusive casais que encontraram na prática uma forma leve de compartilhar tempo e sintonia. E para sentir esses benefícios, nem precisa saber dançar profissionalmente. Segundo os especialistas, esse detalhe fica de lado, a perfeição. Por aqui, o que importa mesmo é ter sensibilidade para sentir a música e desacelerar a mente. Muitas delas vêm com problemas emocionais, né, dores físicas, e a dança hoje ela é isso, ela não trabalha só o corpo, ela trabalha corpo e mente, né? A gente costuma dizer que quando o corpo dança, a cabeça se organiza, e é muito gratificante ouvir o relato de melhoria dos meus alunos. A dança hoje também é vista como recurso terapêutico, um exercício que mistura movimento, emoção e ajuda a melhorar a qualidade de vida. É para todas as idades e por aqui são muitas as histórias de superação. Gente que se permitiu dançar e hoje encara a rotina com muito mais leveza. A dança para mim foi fundamental, para mim que estava já no começo de depressão, um bocado de coisa, né? Ansiedade. Aí eu conheci a Leila no Cabão, minha amiga, foi uma mudança para mim demais, né? Hoje em dia, graças a Deus, a ansiedade, essas coisas aí, tudo foi embora envolvido na dança. Você costuma se envolver com as outras pessoas, conversar, fazer amizade, tudo isso é muito bom pra gente. A gente se diverte, além de fazer bem pro corpo e pra alma, né, que tira a gente de dentro de casa, de uma ansiedade, de uma depressão, vem aqui é só maravilha. A aula com o Glaubert, com a Leila, é tudo assim, é transformador, transforma a vida da gente. E como eu disse, não precisa saber dançar. O importante é o quê? É se movimentar. E que bacana, né? Poder contar aí com esses espaços de dança. E se essa hoje for a sua vibe, né? Sei lá, de repente, busque, né? Busque se entreter, busque esse lazer, busque essa distração. A gente precisa focar e investir na nossa saúde mental. Combinado? Eu vou me despedindo, desejando que o seu dia seja aquele, excelente, que a sua semana seja extraordinária. Nosso encontro é na próxima segunda-feira, mas durante todo o dia você tem aí informações aqui na tela da sua TV Assembleia. Um beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. E tchau, tchau.